Olá pessoal, eu sou Joana Dark, sou médica infectologista e resolvi gravar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas associadas ao uso de piercing. Após a publicação na minha página de algumas entrevistas, nós verificamos que muita gente tem dúvida com relação a esse tema. Inclusive minha própria filha, que é adolescente, me perguntou: mãe, e aí agora com essa questão do piercing, eu posso ou não posso colocar? Eu posso ou não posso colocar um enfeite no nariz, no umbigo? E a gente sabe que todos nós nos preocupamos com essa questão de beleza. E a gente tem interesse em ter alguns enfeites no nosso corpo. Então resolvi esclarecer algumas dúvidas. Para isso eu gostaria que você pensasse sobre 4 aspectos principais. Se você deseja colocar um piercing, você tem que se conhecer, você tem que saber o local onde você vai colocar, o material utilizado no piercing e também cuidado com a manutenção desse adorno, desse enfeite. Primeiro, como indivíduo, você tem que saber algumas coisas. A sua idade. Você está numa idade adequada para colocar um piercing? Você tem certeza de que você quer? Porque todo procedimento tem risco. Então, às vezes, aquilo que você espera que vai ser adequado pode ter uma consequência não tão favorável. Então, você tem que ter certeza disso. Então, o ideal é que você tenha uma idade acima de 18 anos. Se for menor de 18 anos, até para a credibilidade da instituição, seria interessante que tivesse uma autorização dos seus pais, confirmando que você sim pode colocar esse adorno. Depois você tem que saber o seguinte: você tem alguma doença de pele, alguma dermatite, alguma alergia, que a gente chama de atopia? Você tem, por exemplo, na sua família, alguém que tem dificuldade para cicatrização, como queloide, tem uma diabetes que vai dificultar o processo de cicatrização. Então, tudo isso são questões que você deve analisar e se conhecer antes de optar em colocar o piercing. Outra coisa muito importante é a seguinte: vacinas. Você tem que vacinar pelo menos contra tétano e também contra hepatite B. Alguns vírus, eles vivem muito tempo em superfície. Quem manuseia esses equipamentos pode transmitir uma dessas doenças. Então, através da vacina, você já vai estar prevenindo algumas doenças infecciosas. Agora, com relação ao local onde você vai colocar o piercing, esse local você tem que checar o seguinte: será que esse local tem um cadastro na Anvisa? Cumpre as recomendações técnicas dos órgãos de fiscalização? Você pode ver isso mediante um certificado na parede ou perguntar para o profissional do local. Outra coisa é a limpeza, a higiene. Tem coisas que são muito simples de você observar. Você pode ir até o ambiente, checar, pode verificar onde eles descartam os resíduos, o lixo. É importante você saber se o profissional daquele local ele usa EPI, que é equipamento de proteção individual, uma luva, uma máscara. Muitas pessoas costumam fazer alguns procedimentos falando, então ela está inserindo ali um piercing, um brinco, está conversando em cima do procedimento sem máscara. Ele pode contaminar o procedimento se ele tiver esse tipo de atitude. Então é legal você conhecer essa instituição. Outra coisa é assim: o material utilizado no local, pinças, tesouras, tudo isso tem que ser esterilizado. Então tem que vir no pacote fechado, tem que ter passado por uma autoclave. Isso é a segurança de que o local está adequado. Outra coisa agora é com relação ao material utilizado no piercing. Geralmente, o mais adequado é o aço cirúrgico, o titânio ou o ouro branco. Esse material é o mais apropriado. Então, assim, não vai colocar plástico, não vai colocar alguns adornos que possa favorecer uma infecção ou favorecer uma rejeição por parte do seu corpo ou um acidente. Outro cuidado importantíssimo é a manutenção do piercing. A manutenção do piercing é fundamental, porque dependendo do local que você coloca o piercing, vai ser mais ou menos perigoso. Por exemplo, no nariz. Algumas pessoas já têm um sangramento natural do nariz quando chega a época de calor, porque a gente tem nessa região nasal, a gente tem alguns vasos sanguíneos que na época do calor eles dilatam e é mais fácil de sangrar. Se você coloca um piercing aí, a probabilidade de um sangramento pode ser maior. Então você tem que ver bem o local que você vai colocar do seu corpo. Nariz, umbigo são regiões de maior risco e de mais difícil cicatrização.
Outra coisa é a limpeza adequada. Depois que você colocou o piercing, você tem que limpar, passar um cotonete com um pouquinho de álcool a 70, uma clorexidina, fazer uma higienização com água e sabão normalmente, secar adequadamente, evitar atrito. Então, se você colocou na orelha, não vai dormir do mesmo lado, no local. E tem que estar, esse local também tem que estar devidamente protegido e seco. E também, se tiver alguma complicação, se ficar vermelho, quente, sinais de inflamação, busque imediatamente o hospital, vá no profissional de saúde, porque o tratamento precoce de uma possível infecção evita consequências drásticas. Então é isso que eu tenho a dizer, espero ter contribuído, e se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai postar esse vídeo, se quiser outros esclarecimentos, aí a gente volta a fazer outro vídeo. Agradeço a atenção.